Mas é isso. Graça e paz, bom dia, irmã Cláudia. Primeira a chegar. Bom dia a todos. Mais um minutinho. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Maria. Graça e paz. Bom dia a todos os irmãos que estão entrando. Só enviar o link. Ok. Pronto. Bom dia, Aninha. Bom dia, Emily. Bom dia, Nelinho. Bom, vamos estar começando. Bom dia a todos. Esse pequeno silêncio foi para que eu pudesse estar fazendo alguns ajustes aqui, para que eu pudesse estar enviando o link também, que ele só disponibiliza depois que o vídeo inicia. Tá tudo. Espero que todo mundo esteja me escutando. Espero que a internet também esteja boa. E vou estar orando aí para a gente começar pontualmente aí. Com alguns minutinhos aí de acréscimo para a galera entrando. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Pai, por essa manhã. Muito obrigado, meu Deus, por essa lição que vai ser ministrada nesse momento. Muito obrigado por cada irmão que está presente. Muito obrigado por cada irmão que ainda vai entrar, ou por cada irmão que não pôde ver na hora, mas está vendo posteriormente, que o Senhor possa estar abençoando também. Muito obrigado pelo pastor que escreveu essa lição, por essa revista, qual o Senhor usou homens para estarem escrevendo, para serem enviadas para as igrejas, para que possa estar fortalecendo e sendo uma ferramenta de apoio, Pai, no estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa sempre colocar em nosso coração a vontade de estudar a Tua Palavra, de Te conhecer cada vez mais, Senhor. Te agradeço por esse dia, te agradeço por essa igreja, Senhor. Continue abençoando cada irmão, Senhor, cada família, e que a igreja possa crescer cada vez mais. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos lá. Vou dar mais uns bons dias aqui. Ivone, Virgínia, Valcimar de Souza, bom dia, bem-vindo. Bom, irmãos, a lição número 6, que tem como título Ainda Não é o Fim, uma lição escrita pelo pastor Washington Roberto. Fiquei muito feliz, muito satisfeito quando soube que essa lição tinha sido escrita por ele, porque eu tive algumas matérias no seminário com ele e é um homem muito abençoado, é um homem de um conhecimento extraordinário da palavra do Senhor. Ele é pastor ali em São Pedro da Aldeia, na Igreja Batista Sião. Eles têm até um site onde ele coloca algumas reflexões lá. Indico que os irmãos vejam. Eu vou estar passando depois o link do site para o Marcelo, para que ele possa estar botando no grupo. E
recomendo que os irmãos vejam lá, porque são conteúdos para abençoar mesmo as nossas vidas. Bom, queridos, vamos para a lição. Em Marcos, capítulo de número 13, um texto que nós vamos ter 3 narrativas. A narrativa em Marcos, capítulo 13, em Lucas, capítulo 21 e em Mateus, capítulo 24. Nós vamos ter a narrativa desse sermão escatológico de Jesus. E escatologia, que vem da palavra grega escatos, quer dizer último. Então, é o estudo das últimas coisas. Então, esse discurso de Jesus, ele é conhecido como sermão escatológico, porque Jesus ele fala a respeito das coisas do fim. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele nesse texto, ele vai falar de coisas diferentes ao mesmo tempo. O autor aqui da lição, ele vai dar o exemplo de uma montanha. E a gente tem um exemplo bem próximo aqui com o nosso Morro São João. O Morro São João, você olha ele de uma perspectiva, ele é de um jeito. Quando você quando você passa a ponte depois de Barra de São João, que você olha para o morro, parece que ele inverteu. Mas é o mesmo morro. É a mesma obra ali. São alguns morros ali que fazem um conjunto de uma obra ali. E quando você vai indo sentido Rio Dourado, você vai olhando, ele também vai tendo uma perspectiva diferente. Então nós temos o mesmo elemento, é a mesma coisa, é o Morro São João que nós conhecemos, porém, visto de perspectivas diferentes, ele se altera. Então Jesus, ele no mesmo discurso, ele vai falar de coisas e de períodos diferentes, mas ao mesmo tempo. Jesus ele não falou de uma coisa, depois ele falou, gente, dá licença, agora eu vou trocar o assunto. Não, ele simplesmente manteve e ele continuou com a sua lição e a sua narrativa, mas falando de coisas distintas. Ele começa essa narrativa porque os seus discípulos, eles viram o templo e a obra do templo era uma obra magnífica. Esse templo, ele foi construído ali durante o período persa, no final do século VI, mas ele foi remodelado por Herodes o Grande. Herodes o Grande queria fazer um agrado ali ao povo, então ele remodela esse templo, e o templo ainda nem havia terminado a sua obra, ele ainda estava no seu período ali de construção, e mesmo assim Jesus já profetizava que, olha, isso aqui não vai continuar aqui não, isso aqui vai acabar. E era um templo magnífico. A gente tem a comparação, o templo que Herodes reformulou, esse segundo templo, ele, em comparação com o primeiro, que era o templo de Salomão, é uma diferença muito grande. Era um templo bem maior, um templo mais bonito, mais vistoso. E para o povo judeu, o templo tinha uma importância muito grande. Então, quando os discípulos veem a magnitude daquilo ali e ficam deslumbrados, nossa, olha que coisa linda, olha esse espaço. E Jesus, ele simplesmente diz, olha, isso não vai passar. Esse templo, ele vai ser destruído. E a gente tem aqui o autor dizendo, no verso 2 do capítulo 13, que tudo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Jesus ele foi muito preciso, porque assim que o templo estava sendo destruído, com aquela destruição,
o ouro do templo ele ia escorrendo pelos tijolos, e com isso eles iam destruindo os tijolos, as pedras, né? Eles iam destruindo isso para pegar aquele ouro ali. Então, literalmente, não ficou pedra sobre pedra. E o templo foi destruído. E Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento, Miqueias no capítulo 3, Jeremias no capítulo 26, no capítulo 9, que também falaram coisas contra a nação de Israel e contra o templo, porque seriam períodos, o período onde eles pagariam pela sua incredulidade. Nenhum local, nenhum ritual religioso, nenhum templo, nenhum calendário pode substituir o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. O fato de sermos igreja é porque nós somos a igreja. O nosso conjunto é a igreja. Não é um templo, não é um espaço, não é um calendário. Nós somos a igreja do Senhor. E o nosso relacionamento com Ele deve ser um relacionamento pessoal, porque Ele é a nossa fonte de segurança e paz. Ou seja, o templo, que era tudo para aquele povo, Jesus prediz que seria destruído. Jesus, ele olha para aquilo e ele tipo assim, isso aqui para mim não é nada. Porque isso não importa, isso não importava para ele, e precisamos entender que hoje em dia também não deve importar. Não deve importar no sentido de, óbvio que nós precisamos cuidar do templo a qual nós prestamos culto a Deus, zelar por ele, zelar pelo espaço, isso é fato. Mas não devemos ser apegados a isso. E eu vejo num tempo como esse, as pessoas muito apegadas a isso, querendo estar dentro de um templo, querendo estar dentro de um espaço. Claro, tem a saudade dos irmãos, tem a vontade de estar reunido, isso é fato. Mas muitas vezes simplesmente por religiosidade, querer estar ali, eu preciso estar aqui, eu preciso estar dentro desse espaço, eu preciso estar aqui. Quando você precisa ter o seu relacionamento pessoal com Deus, onde quer que você esteja. A igreja continua funcionando. A igreja ela está em funcionamento, ela nunca parou. A igreja continua funcionando. Neste momento, eu aqui, com essa lição para vocês aqui interagindo comigo, nós somos a igreja assim. Isso é ser igreja. Estamos aqui juntos compartilhando nossa lição, porque nós somos a igreja. E nós não precisamos estar dentro de um espaço para isso. E espero que tenha ficado... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Espero que tenha ficado um pouco claro essa primeira parte a respeito do nosso relacionamento pessoal com Deus. Do relacionamento que cada um deve ter com o Senhor. Tenha o seu relacionamento. Seja igreja, seja união, seja comunhão com o corpo, mas tenha o seu relacionamento com Deus. Não dependa de uma programação, não dependa de um culto que acontece em determinado horário, não dependa disso. Faça do espaço do templo da igreja, do espaço da igreja, um espaço de comunhão entre irmãos. Não possamos entender e não transformar isso em algo místico. Bom, os discípulos ficaram impressionados com a palavra profética que Jesus trouxe. E eles fazem 3 perguntas a Jesus.
eles fazem a seguinte pergunta: quando será a destruição do templo? Quando será a sua vinda com poder e glória? E quando será o fim do mundo? E as respostas que Jesus dá requerem cuidado, porque, como eu já disse no início, elas se encontram juntas, entrelaçadas. E os eventos, eles parecem um só, mas são como montanhas em perspectiva no horizonte distante. O exemplo que já dei com o nosso queridinho morro aqui da nossa região. E Jesus, ele está chegando no final do seu ministério, existe uma tensão política e espiritual, os líderes judeus estão atrás dele e Jesus ele faz uma leitura de tudo isso e diz que tudo aquilo ali seria destruído. E o autor vai dizer aqui que existe mais de uma dezena de imperativos nesse capítulo 13 e que revelam não apenas as respostas de Jesus para as perguntas, mas o cuidado dele com a sua igreja. Então a gente vai para o primeiro ponto aí, que é ter cuidado para que ninguém engane vocês. Jesus ele diz no versículo 5, no capítulo 13, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. É triste ser enganado. E tem muita gente sendo enganada ao longo da história, acreditando nesses sinais, nos sinais dos nossos dias, como sendo esses sinais ao qual Jesus disse. Eu vou reformular essa afirmação. A gente tem uma noção hoje, a gente vê qualquer desgraça, a gente vê qualquer catástrofe e a gente já fica naquela. Tá vindo, ó, tá vendo isso aí? Eu já vi isso inúmeras vezes. E não que seja uma mentira. Mas Jesus ele disse que esses sinais eles aconteceriam previamente. Ou seja, há 2000 anos esses sinais eles acontecem. Há 2000 anos, gerações e gerações veem esses sinais acontecendo e ficam tentando prever a volta de Jesus. A gente tem diversas crenças que pessoas que se dizem profetas vão, fazem um cálculo e, ó, Jesus vai voltar em tal data. Ah, não, Jesus vai voltar em tal data. Mas a gente não tem como determinar isso. Infelizmente, não adianta a gente ver situações acontecendo e tentar ficar prevendo. Aqui vai dizer que esses sinais aconteceram e acontecem em diferentes períodos da história, à luz da Bíblia. E que o período conhecido como os últimos dias teve seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Ou seja, uma anotaçãozinha aqui. Vamos lá, irmãos. Jesus fala sobre falsos profetas. Sempre tiveram falsos profetas no meio da igreja. A gente pega o livro de Atos ali, a gente já vê uma enxurrada de falsos profetas. Você tem João nas suas epístolas pregando diretamente contra falsos ensinos e falsos profetas que existiam na igreja. E a gente está falando do primeiro século. Do primeiro século. Se você ainda pegar e ir andando na história, ó, teve muito. E digo, ainda tem muito falso profeta hoje em dia. Guerras. Sempre tivemos guerras. Desde sempre. Desde aquele período, logo anos depois que Jesus disse isso, tivemos uma guerra. E durante a história tivemos vários períodos de guerra. Sempre. Calamidades, terremotos, fome.
No próprio livro de Atos, a gente tem um período de fome ali que acontece no capítulo 11. O profeta chamado Ágapo, ele profetiza ali um período de fome que iria acontecer, e aconteceu. Logo ali em Atos, e durante todos esses anos, quanto a gente vê de fome, de calamidade acontecendo no mundo. Sempre aconteceu esse tipo de coisa. A gente tem no ano 70 a explosão do vulcão Vesúvio, que destruiu as cidades de Herculano e de Pompeia. Logo ali no ano 70. A gente teve calamidade, a gente tem fome, a gente tem esse tipo de coisa. Perseguições. Sempre tivemos perseguições na igreja. Também no primeiro século você pega a narrativa do Novo Testamento e o que nós vamos encontrar ali? Perseguições. E desde sempre até os dias de hoje o evangelho sofre perseguições. Desde sempre. E eu anotei uma frase do pai da igreja Tertuliano, que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, desde o início da história, com essas perseguições, o sangue desses homens foi como se estivesse regando a igreja, porque essas perseguições foram fazendo a igreja crescer. E a igreja foi crescendo por conta disso. Porém, sempre houve perseguições, sempre tivemos perseguições. E pregação a todo mundo, também sempre tivemos. No livro de Atos nós vamos ver o evangelho sendo espalhado, o evangelho sendo levado a vários lugares, a várias nações. E desde sempre o evangelho vem sendo pregado. Ou seja, nós temos todos esses sinais como coisas que vêm acontecendo. E logo depois de Jesus dizer isso, ele vai dizer uma frase muito simples e muito importante. Ainda não é o fim. Então, precisamos entender que quando Jesus ele falou a respeito de uma destruição no templo, realmente aconteceu a destruição no templo, aconteceu tudo aquilo ali que ele estava dizendo. A destruição do templo aconteceu no ano 70, onde os romanos, liderados por Tito, que era filho do imperador e posteriormente se tornou imperador, ele toma aquela região ali e destrói tudo. E você tem registros históricos que falam a respeito disso. Você tem o grande historiador judeu Flávio Joséfo, do primeiro século, e ele faz ali, ele tem obras a respeito desse período, onde nós vamos ver que foi um período totalmente horrível para a nação de Israel, onde a fome foi tanta que as pessoas já estavam como que eu posso dizer isso? As pessoas já estavam tendo até atos, vamos dizer assim, canibais, sabe? De ter que devorar uns aos outros, sabe? De tamanha fome que era. Em Jerusalém teve um cerco, ninguém saía, ninguém entrava, ficou tudo parado. Vocês imaginem a nossa cidade hoje parada. Nada entra, nada sai. E uma hora tudo vai acabar. E esse foi o tipo de desespero que aconteceu ali. Nós vamos ver relatos de Flávio Joséfo que narram um período ali totalmente deplorável para a história ali de Jerusalém. Porque isso aconteceu. A destruição daquele templo aconteceu. Então, irmãos, para fechar essa parte agora, precisamos entender que quando nós vemos sinais, quando nós vemos catástrofes, calamidades, fome, tudo que a gente tem visto nos últimos anos com bastante clareza no mundo, a gente precisa entender que o mundo só está seguindo o ritmo dele.
A tendência, infelizmente, para esse mundo aqui não é de muita melhora, não. Então não fiquem aflitos e não vejam esse tipo de coisa e sempre pensando, olha, é agora, é agora. Infelizmente a gente não sabe nem o dia nem a hora. E o próprio Cristo vai dizer que ainda não seria o fim. Com todas essas coisas, ainda não seria o fim. Mas mais para frente a gente vai falar da outra parte do sermão dele, que aí sim ele vai falar do fim. No ponto 2 aqui ele vai dizer, tenham cuidado na hora do sofrimento. Capítulo 13, no verso 9 do Evangelho segundo Marcos, vai dizer que vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Existem muitas pessoas que abandonaram a fé diante do sofrimento. E a Bíblia ela vai ensinar que é impossível uma vida sem sofrimento, sem sofrimento. Mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certo, ou mesmo quando a pessoa é cristã, não tem como viver sem sofrimento, principalmente se você for cristão. A tendência de sofrimento é pior, porque o Evangelho de Cristo, ele é motivo de alegria para nós, é motivo de vitória para nós. A redenção que Cristo nos dá é motivo de enorme alegria. Mas ele nunca deixou de falar o quanto isso traria dificuldades e sofrimento. Você tem aqueles homens sofrendo intensa perseguição, sendo levados a governantes, sendo levados em julgamentos, e eles sempre sabiam o que dizer, porque o Senhor sempre os fortaleceu. E é na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que nós não servimos a Deus em troca de bênçãos. Muitas vezes nós ficamos presos a um evangelho de barganha com Deus. Deus, eu faço isso aqui, mas o Senhor me abençoa aqui. Deus, eu vou fazer tal, o Senhor vai fazer tal. Irmãos, não existe barganha com Deus. Tudo que Ele poderia nos dar, Ele já nos deu com a sua salvação. Que Ele nem tinha necessidade de nos dar. Ele deu simplesmente pela tua graça. E é tudo que nós precisávamos. Era da graça de Deus e da salvação que Ele nos dá. Então, que moral nós temos para barganhar com Deus alguma coisa? Deus não precisa de absolutamente nada de nós. Nada. Então, não podemos viver o Evangelho em troca de bênçãos. O Evangelho, ele requer sacrifício, ele requer sofrimento, mas muitas vezes sem nada material em troca. E Deus não compra fidelidade de ninguém. Deus não dá favores. Deus abençoa, abençoa. Deus abre portas, abre. Deus nos provém, provém. Deus não nos deixa faltar nada de forma alguma, mas de acordo com a sua vontade. Não porque a gente tem a capacidade de fazer um acordo com Ele. E Jesus ele nos ensina a fidelidade incondicional a Deus, que é o seu Pai e também é o nosso Pai. Romanos capítulo 8 vai dizer que nós somos seus filhos, que Ele nos adotou. Ele nos comprou do pecado. Nós éramos escravos do pecado e Ele nos tem e nos adotou como seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Em um mundo que rejeita Jesus, nós precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. E a melhor maneira de fazer isso é viver cheio do Espírito Santo. Precisamos tentar, pelo menos, sabe? Ser dessa maneira. Pelo menos tentar enfrentar as coisas
Perseguições, claro que hoje existem perseguições contra cristãos, principalmente no Oriente Médio. A gente vive num contexto que, graças a Deus, a gente não sofre muita perseguição, mas acontece. Às vezes das mais leves, mas acontecem. Perseguições contra cristãos, a gente vê coisas tentando ser impostas na igreja que não provém do Senhor e não são do Senhor. Pessoas querendo adaptar a igreja a uma coisa que ela nunca foi, não é e nunca poderá ser. Esse tipo de coisa também é um tipo de perseguição. E nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. Estar preparados e estar cheios do Espírito Santo para ser fiéis ao Senhor nos momentos de perseguição. Jesus vai dizer: não se preocupem quando a hora da perseguição chegar. Digam o que Deus lhes der para dizer. As palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Marcos 13, 11. Ele nos capacita quanto ao que falar e quanto ao que fazer. A parte 3 aqui vai dizer: tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, 6. Uma pessoa sem conhecimento, ela se torna vulnerável. E ela vai ser persuadida facilmente por esses falsos mestres, que a gente já citou. Percebam que o texto ele vai sendo destrinchado e nós vamos vendo que as lições elas eram tão válidas para aqueles homens que escutaram quanto para nós. O povo de Deus ele é enganado, as pessoas são enganadas muitas vezes por falta de conhecimento, por não entendimento da Escritura, por não entendimento da vontade de Deus, por não entendimento do que é o Evangelho. E até quando nós ficaremos assim? Quanto tempo nós, como igreja, ficaremos assim? Por quanto tempo a igreja brasileira vai ficar dessa maneira? Infelizmente, com pessoas que são facilmente enganadas, por pessoas que veem qualquer doutrina e são enganadas. Até quando? Nós vamos ver que muitas pessoas já se apresentaram em nome de Jesus e continuam se apresentando. A gente tem durante a história muitas vezes isso acontecendo. E a gente precisa entender, irmãos, isso é muito sério, que Satanás e os seus servos, eles também operam sinais. Isso é muito sério. Satanás e os seus servos também operam sinais e prodígios com propósitos malignos. Isso eu estou sendo até bem, essa parte está sendo bem fiel aqui ao que está escrito, que eles realizam plágios, imitações fraudulentas do poder de Deus, poder de Jesus, e torcem o sentido das suas palavras com propósitos escusos. Isso é real. Então precisamos ter sabedoria e estar cheios do Espírito a ponto de vermos algo e não achar imediatamente que aquilo é de Deus, só porque parece ser de Deus. Satanás e os seus servos também operam sinais e prodígios para estarem enganando pessoas. Crenças são construídas em cima de sinais ou em cima de prodígios, mas a gente sabe que isso não vem do Senhor. Eu não vou me aprofundar muito mais nisso porque é uma coisa um pouco polêmica. E isso vai muito além do que às vezes igrejas que a gente vê que se dizem cristãs e que têm um comportamento que a gente sabe que não é muito bíblico e não provém muito de Deus, e a gente vê coisas e a gente fica maravilhado, mas a gente precisa estar atento a isso.
ou até outras crenças fora do cristianismo, em que creem em coisas e creem em poderes e creem em certos milagres e acreditam que isso seja de Deus. Deus é o nosso Deus de milagres, Ele é um Deus que opera milagres até o dia de hoje. Eu creio nisso, eu creio nos milagres do Senhor, eu já vi e eu acredito totalmente nisso. Mas nós precisamos estar alertas, às vezes, com coisas que não parecem realmente o que são. Precisamos ter cuidado com isso. Tanto que como a gente vai ter esse cuidado? Sabendo a Escritura, tendo conhecimento do Espírito Santo, da palavra, nos enchendo de Deus, nós vamos estar mais preparados para enfrentar esse tipo de situação. Vamos estar preparados para isso. 4. Tenham cuidado de orar e vigiar. Como nós vamos estar preparados para esse tipo de coisa, irmãos? Orando e vigiando. Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem. Marcos 13:33. Não há como exagerar no valor de orar e vigiar, gente. A oração é uma das marcas mais importantes daqueles que creem em Deus. E a oração, ela revela a nossa dependência por Deus. Nós oramos não porque Deus precisa da nossa oração. Nós oramos porque nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. E é por isso que nós oramos. A oração é a fonte que supre. A oração, ela... E a nossa fé... Acabei dando um pulo aqui. A oração é a nossa fé. Elas são fontes que suprem as nossas necessidades. A oração que nós temos através da nossa fé em Deus, a nossa oração, e a Deus, através da sua vontade, Ele vai suprir as nossas necessidades. Deus, ele pode suprir as nossas necessidades materiais, como já dito, mas as maiores necessidades que temos são espirituais, como o amor em um mundo cheio de ódio, esperança em um mundo sem esperança, alegria, paciência, sabedoria. É muito importante orar e vigiar, irmãos. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente e precisam acontecer a todo o tempo. E Jesus foi bem enfático nisso no seu discurso. E precisamos ter cuidado e orar e vigiar cada dia como se fosse o último. Jesus, ele fala ali a respeito de coisas que haverão de acontecer. Sim, coisas que já aconteceram, mas ele também vai falar de coisas que ainda vão acontecer. E o quão nós precisamos de orar e vigiar e a cada dia como se fosse o último, porque nós não sabemos quando vai ser o dia nem a hora. Bom, para concluir, irmãos, Marcos 13 possui 3 perguntas, que quando será a destruição do templo, quando será a volta de Jesus e quando será o fim do mundo. As respostas de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. Nós sabemos que a destruição do Templo de Jerusalém aconteceu em 70, através de Tito. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo, nós aguardamos com oração e fé. E no final do capítulo, Jesus ele vai falar da mulher grávida. Lembremos da história da mulher grávida. Ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer, mas depois que a criança nasce, ela fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontecerá também conosco. Quando Jesus voltar, ficaremos cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria da gente. As perseguições sofridas pela igreja primitiva à luz do Novo Testamento servem de alerta para nós. Porque Jesus ensinou e ela se aplica para hoje. Os seguidores de Cristo compartilham com ele das mesmas perseguições, sofrimentos, da mesma missão e até a morte.
não apenas da glória da ressurreição, da vida eterna. Nós um dia habitaremos com ele, em um novo céu e uma nova terra. Texto de Apocalipse 21. Vamos, pois, continuar servindo com fé e amor e estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança. Vigiem e orem. Cristo é a nossa esperança. Ele dá o exemplo aqui, Jesus ele vai falar o exemplo da mulher grávida. E nós podemos separar esse texto exatamente como uma mulher grávida. Nós temos Jesus narrando questões da história, uma destruição de um templo que já aconteceu, fatos que assolam o mundo durante toda a história, que vão acontecendo. Então, a nossa grávida aqui, ela está tendo as suas dores. Ela está no período de dor, ela está tendo as suas dores de parto. E quando Jesus no texto, ele vai falar a respeito da sua volta, na segunda parte do texto, ele vai falar do seu retorno, ele vai falar das coisas a respeito do seu retorno. E esse é o momento em que a grávida vai ter esse filho. E aí o momento vai ser de alegria, porque ele retorna e aí nós ficaremos felizes. Então toda a dificuldade que passamos, todo o mal que vamos vivenciando no mundo, nós temos que ir enfrentando. Mas quando essa grávida ela der à luz, ou quando Cristo ele retornar, nós vamos nos encher de alegria, mesmo passando por tantas dificuldades, por tantas adversidades. Mas quando ele vier e quando nós estivermos com ele, o único sentimento possível que teremos, estando firmes nele, é de alegria e satisfação. Por isso, irmãos, que nós possamos estar prontos, que ele é a nossa alegria e esperança. A gente tem algumas perguntas aqui para pensar e agir. O que fazer para que o templo, a liturgia dos cultos e o calendário religioso da nossa igreja não tomem o lugar do nosso relacionamento pessoal com Deus? Porque algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes. Bom, para que essas coisas não tomem o nosso relacionamento pessoal com Deus, é nós nos dedicarmos a ter um relacionamento pessoal com Deus. Se nós tivermos um relacionamento pessoal com Deus, nós teremos um relacionamento como igreja bom, e nós não deixaremos que, às vezes, liturgias ou tradições atrapalhem isso, de tão forte que é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes. Por quê? Bom, já dizemos que é muitas vezes a falta de conhecimento. E como fazer para ter uma profundidade na Bíblia, na oração e na vigilância? É buscando a Deus, irmãos. É orando, é jejuando, é buscando relacionamento com Deus, é buscando ler e praticar a palavra de Deus, a compreendendo. E é dessa maneira que nós teremos relacionamento com Deus. Essa é a maneira que Ele nos deu para ter relacionamento com Ele. A sua Escritura, a sua palavra, as coisas que Ele nos diz, a oração, são meios ao qual podemos estar vigilantes e atentos com essas coisas. Precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Como isso é possível em tempo de sofrimento? Se a gente fizer tudo o que a gente está falando, buscando a Deus, tendo um relacionamento pessoal com Deus, sendo fiéis com Deus, nós não nos importaremos em bênção material, porque a gente sabe que tendo uma vida fiel com Ele, Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Bom, irmãos, eu vou encerrando por aqui, chegando aí perto dos 45 minutos, apesar que os primeiros minutos foram os ajustes, mas tudo bem. Agradeço a todos vocês, agradeço a cada um dos presentes. Em resumo, Jesus nesse capítulo, ele fala da destruição de um templo, fala de um período que já passou dessa destruição, fala de coisas que estão acontecendo, mas também, ao fim, ele fala do seu glorioso retorno. E ele nos dá a esperança de que ele voltará.
queria encerrar com uma anotação que eu fiz aqui, que vai dizer que o propósito de Marcos, nesse capítulo, não é esclarecer a nós, os leitores, a respeito de eventos futuros. A ideia de Marcos não é essa. Mas sim nos encorajar para que nós resistemos ao mal e permanecemos firmes em Jesus. Não importam as circunstâncias. É assim que nós devemos entender esse texto. É nos fortalecer, resistir e ver isso como encorajamento, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, orando, vigiando e buscando fortalecimento no Senhor. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes, que Deus abençoe. Para quem vai estar assistindo posteriormente também, que Deus te abençoe. E muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe essa amada igreja. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Muito obrigado por essa amada igreja que abriu suas portas para mim, para que eu estivesse passando, lecionando essa lição aqui. Que possa ter sido tudo do Senhor, Pai. Que possa ter tudo sido a seu respeito, que o Senhor possa ter usado a minha vida. Peço que, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa, que o Senhor esteja esclarecendo esses irmãos, mas que eles possam, qualquer coisa, estar me procurando, que eu estarei aqui, Senhor, disponível para estar ajudando e aprendendo junto. Cuide de cada família, de cada lar, de cada pessoa, Pai, que acompanhou e que vai acompanhar ainda essa escola bíblica dominical. Te agradeço por todas as igrejas, por cada culto hoje, por cada momento de adoração a Ti. Te entrego esse dia em Tuas mãos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a cada um.